Salve Sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Psicamente, tá? É... Primeiro, faz tempo que eu não faço vídeo, todo vídeo eu falo isso, eu sei, mas talvez tenha um pouco de preguiça da minha parte, mas também tá bem corrido, muita coisa acontecendo. Enfim, então a frequência não tá como antes, né, pessoal? Tá aqui na capa do canal, que é pelo menos mais ou menos a cada 14 dias e tal, mas tá difícil, tá? Mas eu sempre penso nisso e tal, tô incomodado, quero mudar isso, vamos ver se eu consigo, enfim. Mas não é por essa razão que eu vim aqui falar hoje, tá? Para você que não me conhece, tá? Pode me chamar de Baltazar. O meu LinkedIn tá aqui, tá? Você pode acessar aqui o LinkedIn o Linktree do Psicamente, tá? E lá no Linktree do Psicamente você pode acessar o meu Linktree, tá? Pessoal, e lá tá enfim, LinkedIn, tá, né? O que eu faço da vida, enfim. Né? Para você que não me conhece, tá chegando aqui agora, tá? Eu sou médico, moro aqui na Alemanha e aqui eu faço uma residência médica em medicina psicossomática e psicoterapia, tá? E é exatamente sobre isso que eu vim falar hoje, tá? Eu não sei se vocês viram, saiu essa reportagem aqui no G1, vou colocar aqui. E é isso aí, ó. Homem com 98% do corpo com vitiligo termina o relacionamento e manchas somem. Entenda, né? E aqui tá uma fotinho do antes e depois. Hoje quem me mostrou isso aí foi o Gui, né? Para você tá chegando aqui agora, tem o PsicaCast aqui que também tá um pouco parado. E o Gui está aqui fazendo uma espécie de um estágio, ele está se preparando para ele conseguir revalidar o diploma dele aqui, né? Então ele vai fazer a residência médica também em medicina psicossomática e psicoterapia. E ele que sugeriu, ou ele me mostrou isso aqui, eu falei, nossa, isso aí é um vídeo pro canal. Então, obrigado, Gui, é isso. E aí eu vou simplesmente ler a reportagem, tá? E aí eu vou comentar as coisas, tá? Com vocês. Então vamos lá. A condição física é influenciada por um fator psicológico. Por esse motivo, ao detectar o problema, ele recuperou o pigmento da pele. Vamos lá. Um industriário ficou com 98% do corpo com vitiligo prestes a completar 40 anos. Tudo mudou, no entanto, quando se divorciou e recuperou 93% do pigmento da pele. Praticamente tudo, né? Hoje, aos 54, vive uma nova vida. O dermatologista Paulo Lúzio, especialista na doença e médico do homem, disse que a separação foi fator determinante para a recuperação, pois a condição física foi influenciada por um fator psicológico. Eu vou ler mais um pouquinho aqui, aí eu vou fazer um comentário. O vitiligo é caracterizado pela perda da coloração da pele, com diminuição ou falta da melanina, né, que é o pigmento, explicou o dermatologista. Ele apontou que, no caso do industriário, a condição estava associada ao emocional. Veja bem, no caso do industriário, a condição estava associada ao emocional. A condição, no entanto, nem sempre é psicossomática. Quando o psicológico afeta o corpo e permite um trabalho para a reversão. As outras circunstâncias em que o vitiligo pode surgir são. Enfim, aí vai falar aqui. Acho que eu vou ler também isso aqui, que aí eu vou entrar no que eu quero falar. Começar a falar, né? Então, doença autoimune, a mais comum em que o sistema imunológico ataca erroneamente os melanócitos. Genética, pessoas com histórico familiar têm maior probabilidade de desenvolvê-la. Fatores ambientais, exposição a substâncias químicas e neuroquímica. Segundo estudos, por desequilíbrios neuroquímicos no cérebro, podem influenciar a função dos melanócitos. Então, vamos começar aqui, ó. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, tá? Deixa eu ficar mais pertinho aqui de vocês. Opa, câmera errada. Tá? Desculpa aqui, tá um pouco. A iluminação ficou atrás, mas eu não consigo colocar a câmera de outro jeito, tá? Vou tentar ficar aqui na frente com a minha careca pra não ficar muito ruim para vocês. Uma coisa que. E você que caiu aqui no vídeo porque você tem esse problema, ou porque você se interessa por
área na medicina, por assim dizer, tá? Eu tenho uma coisa para te falar, tá? É polêmico isso que eu vou falar agora. Tem muita gente profissional da área da saúde, que talvez, a saúde mental principalmente, que assiste o meu canal, ou outras áreas, né, da saúde, assistem meu canal, e eu vou falar uma coisa agora que a primeiro momento parece estranho para muitos de vocês, mas eu vou falar, tá? Todas, todas doenças são psicossomáticas, tá? Todas as doenças são psicossomáticas, tá? Vou explicar. Já expliquei isso aqui no canal algumas vezes, mas vou explicar de novo. Por que que eu afirmo isso? Todas as doenças são psicossomáticas. Porque a primeira coisa que você vai pensar é: imagina! Então quer dizer que uma infecção é psicossomática, quer dizer que uma fratura, um acidente é psicossomática, né? Aí muita gente vai me criticar e já de cara, já saiu do vídeo praticamente, né? Mas assim, gente, claro, quando a gente considera as doenças numa visão psicossomática, a gente sim fala que a psique pode desenvolver qualquer doença, tá? Aí vai vir aquela velha discussão que a parte psíquica, então quer dizer que um câncer, um tumor pode vir da parte psíquica? Não existe evidências, não existe evidências, a gente não consegue mostrar isso, tá? Mas na teoria psicodinâmica, ou em uma teoria psicodinâmica, a gente consegue achar as conexões entre alguma coisa psíquica e a parte, ou o tumor ou o câncer, tá? Na teoria. Mas se alguém vier para vocês e falar é assim, ponto final, tá mentindo, tá? Eu tô falando que na teoria nós achamos justificativas para isso, argumentos, mas a gente não tem evidência, tá? Então por isso que não dá para afirmar. Então aí você vai falar, mas você falou, Balta, que todas as doenças são psicossomáticas. Porque o contrário também é verdadeiro. A parte psíquica pode acometer alguma coisa no corpo e desenvolver uma doença, mas o contrário também é verdadeiro. Alguma coisa no corpo pode desenvolver alguma coisa na psique. Então, voltamos para o paciente com câncer ou tumor. Recebeu o diagnóstico. Poxa, como que será que é receber um diagnóstico de câncer, gente? O que será que isso faz na psique? Como a pessoa vai aceitar essa doença? Uma doença não vem nunca sozinha, vem junto uma pessoa com a doença. Então, quando eu falo que todas as doenças são psicossomáticas, é porque não tem como a gente considerar uma doença separada de uma pessoa. Entendeu? Então, já vamos partir daí. Todas as doenças são psicossomáticas, tá? Mas vamos voltar aqui no caso, que foi claramente tinha uma coisa corpórea lá, somática, né? E aí a gente tirou o gatilho que estava causando aquela manifestação somática e regrediu a doença. Então aqui realmente a gente pode afirmar é uma doença psicossomática onde a psique causou alguma coisa no corpo, uma reação no corpo, tá? E aí aqui lendo o dermatologista, né, o Paulo Lúzio, especialista na doença e médico do homem, disse que a separação foi fator determinante para a recuperação, pois a condição física foi influenciada por um fator psicológico. Aí ele apontou que, no caso do industriário, a condição estava associada ao emocional, né? No caso do industriário, não! Não é no caso dele, é em todos os casos, gente. Em todos os casos. Você que está assistindo aqui tem vitiligo, tudo, você pode ter certeza que você tem um componente psíquico aí atuando. O que que é? Não sabemos. Você precisa ir num psicólogo, né? Você precisa descobrir isso. Você precisa fazer terapia se você tem vitiligo, tá? Quer dizer que se você fizer terapia você vai curar o vitiligo? Não, né? Porque a manifestação corpórea de alguma sobrecarga psíquica tem uma função.
para compensar alguma coisa, né? Então, no caso dele, o vitiligo tinha essa função. Pode ser que no caso de outra pessoa, o vitiligo tem outra função, né, para estabilização da psique. Então a gente pode dizer que no caso desse senhor aqui, o vitiligo foi bom para ele, para manter ele estável psiquicamente na relação. Porque se ele não tivesse essa compensação, isso eu já estou entrando na psicodinâmica do caso aqui, tá? Se ele não tivesse o vitiligo, talvez ele estivesse muito depressivo, talvez ele já estivesse tomando muito álcool, talvez ele tivesse descompensado e num ataque de fúria batido na mulher. Existem vários tipos de comportamentos, né, que surgem quando a gente está sobrecarregado ou está acontecendo alguma coisa. Mas também, às vezes, por uma função psíquica individual, tal, ao invés de ter uma mudança no comportamento, alguma mudança no humor, tal, o corpo que responde, né? No caso, isso é medicina psicossomática, gente. No caso do homem, foi o corpo que respondeu, né? É... Isso. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar aqui nessa primeira parte. Ah, e aí eles falam aqui, né? As outras circunstâncias em que o vitiligo pode surgir são doença autoimune. Gente, eu vou fazer um vídeo aqui sobre isso, né? Neuropsicoimunologia, né? Eu já mostrei livro aqui no canal sobre isso, mas vou fazer um vídeo específico sobre psiconeuroimunologia. Hoje em dia existe uma subespecialidade dentro da medicina psicossomática que chama psiconeuroimunologia, e essa subespecialidade estuda a interação do sistema imune e do sistema nervoso com a psique, tá? Então, eu ia fazer um vídeo sobre isso, eu acabei não fazendo, mas eu vou comentar aqui. Tem aquele médico famoso lá que é dos bodybuilders, o Paulo Musi, e o irmão dele é o Guilherme Musi. Ele é dermatologista e ele fez um short lá no Instagram dele falando sobre dermatite atópica, né? Ele começa esse short, esse reel, falando que dermatite atópica é tudo menos doença emocional, sabe? Eu achei um absurdo ele falar isso, tá? Porque aqui na Alemanha, os dermatologistas, eles estão intimamente ligados com os médicos psicossomáticos. Não existe praticamente, tá? Claro que tem exceções, mas até onde eu vi, não tem como um paciente tratar a parte dermatológica, assim, uma coisa meio crônica, tal, sem fazer terapia. O dermatologista ele vai indicar terapia para esse paciente, tá? Então, falar que é uma doença autoimune não ajuda muito para falar que não é da psique, entendeu? Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso com mais detalhes para vocês, tá? Genética. Pessoas com histórico familiar têm maior probabilidade de desenvolvê-la. Então, tá claro, herança familiar, né? Mas hoje em dia, com o avanço do conhecimento da epigenética, por exemplo, né, a gente sabe que você tem um medo, por exemplo, transgeracional, que é um medo que passa de geração para geração. E existe uma explicação epigenética para isso, tá? Eu não estou inventando nada, gente. Vocês podem procurar os artigos científicos. Eu também não vou ficar colocando isso aqui, é só um vídeo informal comentando uma reportagem, tá? Mas você vai lá no PubMed e você vai ver o quanto de trabalho que tem mostrando, né, a influência da epigenética em doenças atuais, tá? Então, a genética, tudo bem que ele está falando aqui genética, né? Porque a epigenética é o seguinte, é um comportamento, vamos supor, que por gerações ele se repete, né? E aí né, um dia essa mudança epigenética passa para o DNA, né? Mas enfim, não é o caso do vitiligo, eu nem quero entrar nisso, porque também não sou especialista em genética.
Fatores ambientais, exposição a substâncias químicas, tá? Aí tudo bem, você pode falar, mas aí, né, se expôs a alguma pó químico e tal, e o que tem a ver falar que isso é doença psicossomática, né? Aí eu vou falar, por que ele se expôs a substâncias químicas? Porque ele não tinha o trabalho dele, não tinha como, né, trabalhar de outra forma, né? Ele tinha EPI, né? EPI é como chama? A sigla é equipamentos para proteção individual, né? A empresa oferecia EPI para ele, máscara, óculos, tá? Não. Então, por que que ele, enfim, é que a situação do Brasil, a situação trabalhista, tal, claro que a sociedade vai fazer um papel na exposição a substâncias químicas, tudo, né? Mas o que eu quero dizer é que não é tão simples assim. Vai se expor lá e aí vai ter o vitiligo. Não, tem um monte de coisa por trás do porquê que ele foi se expor nessas substâncias químicas. O problema da sociedade, o problema é o sistema. O sistema é a gente também, né? Eu já falei, já fiz vídeos aqui falando que hoje em dia talvez a gente não consiga mais separar o indivíduo da sociedade. É uma coisa só, né? Porque a sociedade influencia, a gente influencia o sistema, a gente cria o sistema, a gente cria a realidade e a realidade também nos cria, né? E aí qual que começou primeiro, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Isso é uma discussão talvez sem fim. Mas o que a gente tem hoje de fato é que a gente tem uma aliança, uma conexão muito grande com o sistema, né? E que talvez a gente não consiga mais separar indivíduos de sociedade, né? Então, fatores ambientais aqui também é discutível, né? E neuroquímica, né? Segundo estudos, por desequilíbrios neuroquímicos no cérebro podem influenciar a função dos melanócitos. E aí vem aquela... tudo bem que está caindo em desuso, né? A teoria da falta de serotonina, né? No cérebro, por isso que veio os novos antidepressivos, né? Inibidores de recaptação da serotonina e tal. Né, surgiram por causa dessa hipótese da falta de serotonina, né, de falta um desequilíbrio neuroquímico no cérebro. Mas na verdade, hoje em dia a gente sabe que somente 40% dos pacientes têm algum ganho com esses tipos de antidepressivos. E que talvez essa hipótese do desequilíbrio neuroquímico não seja tão assim relevante para o desenvolvimento da depressão, né? Mas como tem 40% dos pacientes que aproveitam, né, do tratamento, se aproveitam, né, recebem algum benefício por causa do tratamento com os inibidores da recaptação da serotonina, então a gente pode dizer que tá bom, no vitiligo também existe um desequilíbrio neuroquímico, mas a pergunta que eu faço é por que que existe esse desequilíbrio neuroquímico, né? O que está causando isso, né? E de novo, é um fator ambiental? No caso dele pode ter sido a mulher, né? Causou um desequilíbrio neuroquímico e aí ele desenvolveu o vitiligo, né? Enfim. Nessa primeira parte aqui da matéria, então, é meio que é psicossomática, existe, está acontecendo, porque a gente está vendo, aí não tem como a gente fugir disso, mas não é bem assim, não é sempre assim, sabe? Sempre tem uma tendência dentro da medicina a meio que ignorar fatores psíquicos, né? Ou colocar o fator psíquico dentro da sacola do fatores ambientais, né? Mas o que, que é de fato tal? E eu vou explicar com mais detalhes a minha hipótese, o que pode ter acontecido com a hipótese psicodinâmica mesmo, né? Então vamos voltar aqui para a matéria. Então, o homem que pediu para não ter a identidade revelada explicou ao G1 que as manchas começaram a surgir em 2007, quando tinha 7 anos de casado com a ex-esposa, com quem teve 2 filhos de 18 e 22 agora. Aí ele fala: foi muito difícil. As pessoas ficam prestando atenção no seu rosto e para mim era meio desagradável. Aqui já está a doença psicossomática que eu falei para vocês, né?
Tá vendo? Ele recebeu uma coisa na pele, né? Desenvolveu uma coisa na pele e já estava sendo desagradável para ele, né? O que que as pessoas vão pensar de mim? Nossa, a pessoa tá me olhando na rua, ela tá achando que eu sou sujo, ela tá achando que eu não tomei banho. Isso fica, né? Tá. Entendeu? Mas é desinformação. Elas não sabem o que é, pensam que é transmissível, acham que coça, dói e arde. Não tem nada disso. Então, você viu? No momento ele fala que está desagradável, mas depois ele fala que é desinformação e não sabe o que é isso e tal. Isso aqui a gente chama de racionalização, né? Então, para ele conseguir, isso é um mecanismo de defesa do ego, né? Então, ou seja, tá ruim para ele andar com aquilo na rua, tudo, mas ele recalca isso de alguma maneira e racionaliza isso. Fala, mas também as pessoas não sabem, tudo. Então ele ignora o que ele está sentindo, né? E acha uma explicação externa para ele não sentir aquilo que ele está sentindo, né? Enfim, vamos continuar aqui. O industriário demorou 2 anos para encontrar um médico que o ajudaria. Em 2009, ele fez uma consulta com o especialista Paulo e descobriu que o vitiligo poderia estar associado a uma questão psicológica. Na ocasião, o homem contou ter feito uma análise da própria vida e identificado que a ex-companheira causava ansiedade, nervosismo e agonia. De acordo com ele, a mulher era ciumenta e desconfiada. O casamento tinha, hoje eu sei, traços de toxicidade, afirmou. Ele acrescentou ainda que passou a perceber que as manchas pioravam quando ele se desentendia com a ex-esposa. E isso é importante, tá? Isso eu vou parar aqui para falar com vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, ele percebe. Isso vocês podem fazer em casa também, tá? Se vocês estão com alguma dor, se estão com aquela coceirinha, dermatite, qualquer sintoma que vocês estão vendo que se repete, que às vezes vem e volta, né? Vem e vai, quer dizer, enfim, não é muito específico, tal. Fiquem atentos, tá? Fiquem atentos para ver quando isso piora, quando isso melhora, né? Para vocês identificar aonde vocês onde está o gatilho, né? Para essa piora, ou onde está o gatilho para melhora, né? Pode dizer assim também. E aí ele falou assim, ó. Ele fez uma análise da própria vida e falou que a ex-companheira o causava ansiedade, nervosismo e agonia, né? Isso é bom, ele já percebeu. Foi, tá bom, ela me deixa ansioso, ela me deixa nervoso, ela me agonia, né? Mas aí vem a psicodinâmica, né? A teoria por trás, a teoria psicodinâmica que a gente utiliza dentro da medicina psicossomática, tá? O porquê que essa mulher deixava ele ansioso, nervoso e com agonia. Aí ele falou, era ciumenta e desconfiada. Aí vocês acham, né, que só porque alguém está com ciúmes de você, você vai ter vitiligo, enfim, não é esse o caso, né? Isso é a descrição do paciente, tá? Mas na hora que a gente vai olhar como profissional, a gente quer ver realmente como era essa relação, né? Se ele fosse meu paciente, eu ia perguntar detalhes da relação, né? Para me dar exemplos, né, de que já aconteceram, para ele tentar lembrar realmente quando começou, como começou, aonde começou, se teve uma briga, detalhes da relação, né? Exemplos de situações, né, que ele vai recordar, porque eu quero entender, eu quero interpretar o que essa mulher representava para esse cara, né? Qual o significado que ela tinha para ele, né? Eu não vou saber diretamente, né? Não vou saber, né? Porque eu não conversei com ele, né? Meu paciente não está escrito aqui, enfim, né? Mas numa relação entre duas pessoas, tá? Sempre vai acontecer o fenômeno de transferência, tá? O que é o fenômeno de transferência? É você transferir as suas experiências antigas em relações que você teve, não relações amorosas, em relações com pessoas, tá? Desde a infância, desde, sei lá, de bebê, você vai transferir essa experiência nas relações no aqui e agora, né?
Então, isso era o que estava acontecendo com ele, isso eu posso falar, tá? Estava acontecendo uma transferência, né? Ele estava transferindo alguma coisa em cima dela, né? E ele estava recebendo alguma coisa dela de transferência, tá? Aí eu não quero aprofundar muito, mas dentro da aí a teoria que a gente usa aqui, né, que é meio que um, um, um conjunto de várias formas de terapia que se desenvolveu e aí chama Tiefenpsychologische fundierte Psychotherapie, né, psicoterapia fundamentada psicodinâmica, é, numa psicodinâmica profunda, numa profunda psicodinâmica, enfim. Então, a gente parte do pressuposto que o período de 0 a 3 anos é o período mais importante para o desenvolvimento da nossa personalidade, né? O centro da personalidade, né? Aquilo que vai ser imutável praticamente, né? É, ao mesmo tempo que a mãe vai espelhar as emoções, né? O filho ou a filha, o bebê, ele vai aprender que quando ele chora, ele é pego no colo, ele tem segurança, ele recebe leite, alguma coisa quente, né? Ele vai sentir segurança. Que vai ser diferente, por exemplo, de um bebê que tem uma mãe depressiva, uma mãe que tem problema com droga, que teve o filho, aí o filho chora, 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 ela tá drogada lá, ou depressiva, enfim, aí vai alguém lá, dá uma mamadeira pro bebê, aí ele só se alimenta, né? Mas todo o conjunto da obra, por assim dizer, que uma mãe pode oferecer pro filho, ele não vai receber. E aí a partir daí que ele vai começar dentro do inconsciente dele, né? Ou o inconsciente vai começar a se desenvolver, aprendendo que, por exemplo, chorar quer dizer que eu vou receber leite. Ponto. Né? Já a outra criança que eu dei de exemplo, chorar significa que alguém vai vir e vai cuidar de mim. Né? Claro que o bebê não vai pensar isso, mas isso fica tudo impregnado no inconsciente ou na memória, e a gente, por isso que a gente faz terapia do corpo aqui, numa memória muscular, tá? Porque o bebê, ele vai chorar, ele vai estar com medo, mas ele não vai saber o que é medo, ele não sabe o que é isso, ele não sabe descrever, não tem nem linguagem para entender isso, né? Mas só que o medo ele vai sentir no corpo. Então o corpo dele vai sentir o corpo vai reagir e ele vai aprender com essa reação de alguma maneira, né? Enfim, no caso do senhor aqui, como era uma relação amorosa, né? Tinham filhos, eram casados, tudo. Eu parto do pressuposto que é alguma coisa materna aí, alguma coisa de que ele estava transferindo, né, sobre ela e por isso que causou, ou ela estava. Acho que é melhor a gente falar que ele estava transferindo alguma coisa sobre ela, né? Porque ela aparentemente aparece aí, né? Enfim, e tá aí com ele e ele teve essa relação com ela e recebeu tudo isso inconscientemente. Claro que acho que a mulher era uma pessoa bem difícil ao ponto de ele falar que ela era muito ciumenta, desconfiada e isso gerava ansiedade, nervosismo e agonia, né, nele. Mas aí a pergunta que a gente faz em terapia, por exemplo, é por que que ele procurou esse tipo de mulher? Por que que esse tipo de mulher, é, é, o que chamou atenção nele, né? Porque é o seguinte, gente, muitos de vocês que estão aqui já devem ter passado por isso, né? Vocês tiveram aí 3, 4 relações, né? Com homem, mulher, enfim, e aí vocês identificaram que, meu, sempre é o mesmo tipo de pessoa que aparece na minha vida, né? Sempre é o mesmo tipo de pessoa. Nossa, eu atraio, essas pessoas aparecem na minha vida, né? Sempre. Aí a pergunta que a gente faz é: por que será que esse tipo de pessoa, né, ou essas pessoas que são, né, parecidas, sempre
sempre vem até você, né? Sempre você está se relacionando com esses tipos de pessoa, né? E aí a gente vai ver sobre a gente vai olhar para a psicodinâmica da casa, quando era a infância dela, como era a relação com o pai e com a mãe, como ela tinha que se comportar perante o pai, se ela tinha que se adequar, se não tinha, enfim. E aí a pessoa vai criando planos de comportamento que, né, ficam inconscientes, automáticos, e aí a gente começa a irradiar certas coisas, né, psíquicas, comportamentos que atraem justamente o mesmo tipo de pessoa, porque você está no seu comportamento que você sempre fez e você nem tá percebendo, é inconsciente mesmo, tá? É, por exemplo, aqui vocês estão vendo, né? Eu tenho uma coleção de quadrinhos, tá? É uma coleção pequena, mas eu coleciono quadrinhos e tal. Eu posso falar, eu só coleciono quadrinhos, eu gosto, é uma coisa que me atrai, eu gosto e tal. Mas por que que eu me comporto? Por que que eu tenho esse comportamento? Por que que eu coleciono? Por que para mim é importante colecionar gibi? Entendeu? Sempre tem uma pergunta por trás do nosso comportamento. E é isso que a gente faz na terapia e talvez é isso que ele fez quando ele começou a fazer terapia, ao ponto de chegar nesse ponto de se separar da mulher. Talvez ele, antes sozinho ele não conseguiria, né? Porque eu imagino, eu já começo a ter várias hipóteses, eu não conheço a pessoa, né? Mas talvez seja uma mulher que é muito dominante e um marido que ele se coloca embaixo da mulher, a mulher meio que manda nele, né? E o cara não tem força para sair dessa relação porque a mulher é muito dominadora, né? Dominante, muito dominadora. E aí a pergunta é por que que ele se comporta assim, por que que ele permite que a mulher haja assim com ele, enfim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Não é simplesmente falar, é uma coisa psíquica, tem que tratar. Não. A gente aprofunda na psique da pessoa e vai tentar entender por que que aconteceu com essa pessoa, né? Por que demorou tanto? O que significa isso? Enfim, né? Vamos lá. Apesar de já ter o gatilho identificado, o homem explicou que o divórcio não era uma decisão fácil. Eu acabei de falar. Principalmente, eu tinha lido, mas eu não lembrava, tá? Principalmente por conta dos filhos. Ele continuou com a ex-esposa por anos, mas em 2022 entendeu que não teria outra opção. Um mês após o fim do casamento, de acordo com o dermatologista, quase todas as manchas do paciente sumiram. O homem, que tinha 98% do corpo com vitiligo, está com apenas 5%. Hoje, ele passa 2 medicações na pele para manter o estado e começou a fazer acompanhamento psicológico. Isso é importante falar, tá? Só porque que é só porque é psíquico a parada, então para com todos os medicamentos e vai fazer sua terapia. Não, não. É claro, se o corpo está cometido, se tem alguma coisa lá, é claro que tem que tomar medicamento ou fazer outras medidas para a gente parar o sofrimento do paciente, né? Então, claro, vai continuar com as medicações do vitiligo e vai continuar com acompanhamento psicológico, tá? Porque esse gatilho que a esposa fez, né, que causou nesse senhor, provavelmente ele tem essa abertura para ser gatilhado, entendeu? E a gente só consegue achar o que é, o porquê e como ele consegue se defender disso só em terapia. Então, tudo bem, a gente achou a causa, regrediu, tomando medicamento, então acabou a terapia? Não. Ele tem que continuar a terapia para isso não se repetir. Para ele não se relacionar com a próxima mulher e a próxima mulher ter semelhanças com a ex-mulher e causar a mesma coisa. Tá? É, O homem explicou que o casamento era o principal gatilho, mas com a separação novos sentimentos surgiram, como o afastamento dos filhos, por exemplo. Tá vendo? Ele conseguiu resolver um problema, mas aí vai surgir o outro, né? Porque ele resolveu um, enfim, não tem fim, gente, tá? Assim, claro que vai chegar uma hora que você vai precisar de terapia, você está estabilizado, tudo, mas quando a gente começa a fazer terapia e começa a aprofundar em nós mesmos, você vai ver que você sempre vai reconhecer alguma coisa em você que você não estava vendo, entendeu?
A partir do momento que eu me libertei, os resultados apareceram, mas outros problemas eu tenho que administrar, como a questão dos filhos. Por isso, ainda tenho manchas nas mãos e pés que dependem, são resultados de gatilhos menores e gerenciáveis, acabei de falar também, entendeu? Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, pesquisas indicam que o vitiligo alcança 1% da população mundial. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas convivem com a doença. O principal sintoma associado ao vitiligo são as manchas despigmentadas na pele. Mas o paciente também pode ter sensibilidade ao sol, mudanças no cabelo, mucosa e nas unhas. O diagnóstico é clínico feito pelo dermatologista. Aí, as manchas podem sumir? Através de exames, o dermatologista Paulo Luz explicou que é possível identificar se a pele tem capacidade para recuperar a cor com medicamentos. Se a resposta for negativa, ainda há chance de reverter por meio de cirurgia. Quem vai estimular as células a trabalharem vai ser o tratamento clínico. Ou a terapia, né, doutor? Tratamento clínico, terapia. A cirurgia é como se você plantasse sementinhas com células de pigmento onde não tem pelo, e elas vão proliferar, recuperando a cor, explicou ele. Então, vamos supor que começou uma terapia, tá? Você está assistindo aqui, vitiligo, começou uma terapia tal, e aí não acha o gatilho, né? É muito mais complexo e complicado do que você estava pensando, ou que o terapeuta estava pensando, e aí não tem resultados como você esperaria, né? Não quer dizer que você não possa ir para o dermatologista e fazer uma cirurgia para, né, recuperar a pigmentação da pele, porque lá no começo eu disse, no caso dele aqui também, a falta de pigmentação, né, o vitiligo era desagradável para ele, né, para andar na rua, as pessoas olharem tudo, tal. Então, claro, nesse caso aqui, se ele fizesse a cirurgia, também seria de alguma maneira um tratamento psíquico, um tratamento, né, uma terapia, né, porque você vai tirar essa condição que causa mal-estar nele, né? Segundo o especialista, a principal forma de recuperar a cor é a partir dos pelos dentro das manchas. Por esse motivo, em algumas áreas, só é possível através de intervenção cirúrgica, sendo elas lábis, mamilo, a auréola mamária, ponta do cotovelo, punho, articulações das mãos, dedos, tornozelo, dorso dos pés e dedos, região genital onde não tem pelo. O dermatologista destacou que cada paciente é único, isso é importante, e portanto uma série de fatores precisa ser analisada para definir um tratamento, mas acrescentou que o acompanhamento psicológico é essencial, sim. Tá. E é assim, começou a fazer terapia, não regrediu, não quer dizer que não seja uma doença psicossomática, não quer dizer que o que causou esse vitiligo não seja algum estresse psíquico. Só está difícil de achar ou está muito impregnado, né, no nosso inconsciente que a gente pode dizer que bom que essa pessoa tem o vitiligo, porque se ela não tivesse o vitiligo, por exemplo, ela poderia ter se matado já, sabe assim? Então, às vezes as doenças vêm num olhar psicodinâmico, psicossomático, né? Às vezes a gente fala, pô, que bom, né? O estresse ou a parte psíquica estourou aqui no vitiligo, não foi para outra coisa mais grave, né? Doenças psicossomáticas. A psicóloga clínica Carla Ribeiro de Oliveira explicou ao G1 que as doenças psicossomáticas são condições físicas influenciadas ou agravadas por fatores psicológicos, como estresse, ansiedade e emoções negativas, né? Basicamente é isso, né? Mas eu dei um passo aqui adiante e falei que todas as doenças são psicossomáticas. De acordo com ela, o tratamento envolve uma abordagem multiprofissional que atua sobre os sintomas físicos e psicológicos com especialidades de cada área, né? Uma pergunta, né, que eu faço aqui para os pacientes, direto eu falo isso, né, dependendo da hora do tratamento e tal. Eu pergunto: você tem um corpo? Aí é unânime assim, falo, os pacientes me olham, né? Claro que eu tenho um corpo, né? Eu falo: não, você não tem um corpo. Aí eles me olham assim e falam: você é o seu corpo. Você é o seu corpo. Você não tem um corpo, tá? Então, por isso que quando eu vejo linhas ou psicólogos, né, que falam da mente separada do corpo, o que a mente, um tratamento esquece o corpo, tá errado. É uma coisa só, gente, né? Ser dualista
Não tem espaço para ser dualista na medicina psicossomática. A gente é monista, né? É uma coisa só, o corpo, tá? Eu já citei aqui em vídeo, vou citar de novo, tá? Talvez vocês conheçam o Antônio Damasio, né? O neurocientista português, né? Ele fala que a nossa mente está no corpo inteiro, né? Porque os nossos nervos saem do cérebro, né? Vem para a medula e aí vão os nervos chegam em todos os órgãos, né? Chegam aqui na minha pele, os nervos, nos músculos, né? Eu sinto o mundo através dos meus dedos, eu cheiro, entendeu? Então o cérebro está no meu corpo inteiro. Então se meu cérebro está no meu corpo inteiro, com certeza a mente está no meu corpo inteiro, né? A mente não está no lugar no cérebro, é o corpo, é uma coisa só, tá? Aí, continuando. Curar, quando se trata de questões psicossomáticas ou psicológicas, talvez não seja a melhor palavra. Não se apaga a lembrança de um evento estressor, mas o sofrimento que era gerado torna-se aos poucos menor e ganha outro sentido. É o que a gente faz em terapia, a gente dá um outro sentido para aquela doença. Tá? O paciente chega com qualquer doença, ele tem uma ideia, né? Enfim, ele está vendo a doença de um jeito e a gente tenta dar entendendo o paciente, entendendo a história, né? Aí a gente tenta achar um sentido para aquilo que está acontecendo. E na hora que a gente dá outro sentido para aquilo, aí vem a melhora, né? Curar é difícil, por falar em cura em terapia, em saúde mental é muito complicado, a gente não fala em cura, igual a colega falou aqui, né? A psicóloga, Carla Ribeiro de Oliveira. Isso é difícil também, né, para os pacientes entenderem, né? Mas é isso, né? Acho que é isso, hein? Opa, estou errando direto aqui, ó. Então é isso, gente. Saiu aqui uma notícia no G1, Santos e região, né, chamando a atenção para uma doença psicossomática. E só para vocês terem uma ideia, quem me acompanha sabe isso, né? No Brasil não existe essa especialidade médica, né? Eu estou fazendo uma especialidade médica aqui, uma residência médica, né? Só para vocês terem uma ideia, a residência até, né, não sei se mudou agora, recentemente, mas antes de eu sair do Brasil, a residência médica em cirurgia cardíaca, por exemplo, eram 6 anos, né? Então você faz 6 anos de faculdade de medicina, aí você entra na cirurgia geral, de residência médica, né? A cirurgia geral, você faz 2 anos de cirurgia geral, e aí depois você precisa fazer 4 anos de cirurgia cardíaca para depois você virar um cirurgião cardíaco, né? A minha residência aqui em psicossomática são 5 anos, gente. É quase uma cirurgia é quase uma residência de cirurgia cardíaca, 1 ano a menos, tá? A residência médica em psiquiatria no Brasil são 3 anos. Aqui na Alemanha, a psiquiatria são 5 anos, psicossomática são 5 anos, entendeu? Então, é uma área, eu vou falar relativamente nova, né? Aqui na Alemanha, já desde a década de 70 discute sobre isso, né? Mas é nova, né? E parece que o Brasil, eu tenho a impressão que muitos profissionais não têm essa dimensão, né, do que seja doença psicossomática e ignoram esse fator. E eu já vi vídeo aqui no YouTube de psiquiatra abrindo o vídeo falando não, ó, vamos parar com a palhaçada, não existe doença psicossomática, sabe? Então é muito grave, né? É, a minha chefe fala que talvez não deveria existir a especialidade em medicina psicossomática, porque essa visão do ser humano e da doença, essa visão psicossomática do ser humano e da doença, deveria ser uma visão de todos os médicos, né? O cardiologista, o neurologista, o otorrinolaringologista, enfim, todos os médicos deveriam ter essa visão psicossomática, né? Falar que é uma coisa só que está lá na minha frente, e tem uma pessoa que está sofrendo com isso e tal. Mas por motivos que eu não vou entrar aqui no vídeo agora, né, a medicina se desenvolveu para essa parte mais que falam medicina baseada em evidências, né, onde a gente faz um corte na realidade, né, e trata, né, vê um processo
no corpo humano, aí corta para pesquisar, né, um trecho desse processo e tenta entender o todo a partir desse pequeno recorte da realidade, né? Isso está né, em todas as especialidades na área da saúde, né? Mas só que o que está sendo visto hoje em dia e que a Alemanha já entendeu é que não dá para a gente pegar. Claro que esse recorte da realidade ele é bom para a gente tratar a causa, a causa não, né? O que está acontecendo naquele momento, né? A gente vai lá e age, claro, né? A gente quer salvar a pessoa, levar uma qualidade de vida, enfim, né? Mas só que com isso, os médicos, ou a formação médica acabou esquecendo que, peraí, tem uma pessoa ali, né? Tem a mente, tem o todo, né? Tem o todo que não está sendo considerado, né? Enfim, aí por isso que teve que ter essa outra especialidade médica, né? Que é a medicina psicossomática, no caso aqui na Alemanha. Certo? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Fiz um vídeo aqui meio rapidinho, lendo assim, meio, né, sem roteiro, por causa do tempo mesmo, preparar vídeo e tal, toma tempo. Mas eu espero que eu tenha contribuído aí para alguma coisa. Qualquer dúvida, comenta aí, tá? Chegou até aqui, dá um like, tá? E é isso. Beleza? Dessa vez vocês não precisam escrever nada aí nos comentários até o final. Eu sei que vocês ficaram até o final. Beleza? Sucesso para todo mundo!